Bom, gente, nesse tempo aqui nós estamos trabalhando a série Nossas Histórias, você já deve ter ouvido a gente falando sobre isso. Se você está aqui pela primeira vez e a gente falando desse assunto, quero colocar algumas referências aqui que é importante a gente carregar. Quando a gente olha para os nossos álbuns lá na nossa casa, tem algumas coisas da nossa história que a gente vai carregando ali naqueles álbuns antigos. Hoje está na nossa galeria, né, de fotos aqui no celular, galeria de fotos lá na tua rede social, tem a tua história. A gente vai carregando essas fotos e parte da história ela não é contada pela foto, é porque tem gente que é muito boa de foto, assim, que consegue pegar aquele momento mágico da foto. Né? Tem gente que é bom de pegar o sentimento na foto. Você olha para a fotografia e tem sentimento. Paulinha é fotógrafa, viu, gente? Não sei se vocês lembram disso. Tem gente que ele é bom de foto, ele pega os detalhes, ele pega uma paisagem ou pega um detalhe da decoração. E a Simone gosta de trabalhar com isso, né? De fazer. Ela tem feito tanta coisa para nós. Vocês já devem ter visto coisas legais que ela fez. E esses detalhes que as pessoas estão mais atentas. Então, quando a gente pensar nas nossas histórias e pensar que as nossas histórias elas têm, se a gente olhar para uma foto, a foto tem uma história por trás. E esses dias eu tenho falado o seguinte: imagina se 3 fotos descrevessem o teu dia. Ou 3 fotos pudessem descrever a tua semana. Vamos considerar 3 descrevendo o teu dia. 3 lances que podem descrever o dia de hoje. Então, teve alguma coisa que aconteceu ali pela manhã. Para alguns, a manhã pode ter começado já bem tarde. Para outros, a manhã começou cedo. E 3 fotografias que descrevem o teu dia. Eu espero, do fundo do meu coração, que uma das fotografias que vai descrever o teu dia de hoje vai ser essa noite. Porque uma foto dessa noite carregada de sentimento, carregada de espiritualidade, carregada da experiência que você vai ter com Deus, porque nós oramos para que isso aconteça. Tá bem? Então a gente orou para que cada um desses domingos a gente tenha isso, e a gente está convidando as pessoas para participarem e contarem a história junto com a gente. Contarem a história de Deus que é a nossa história. Porque quando eu conto a minha história, o meu testemunho, e eu faço parte aqui dessa comunidade de fé, é a nossa história. E quando a Rícia contou a história que ela aparentemente contava só dela, mas o milagre que é ali dela e do Adriano é nosso milagre, porque nós oramos por isso. Nós estávamos orando por isso, né? Nós estávamos sofrendo juntos, a gente passou por isso juntos. E a Risa está até agora com cara de sofrimento. Ela cantou a música segurando o choro, está até agora ali com aquela cara de quem está segurando a emoção, né? Mas é verdade, é um dia de vitória. Se a gente considerar uma foto, né, do Adriano, eu fui mexendo naquela caixa ali e eu vi uma foto do Adriano e da Risa, mas era foto de gratidão pelo casamento, viu, Risa? Né? Já tem que colocar outra aí, né? Já tem mais milagre aí, né? Você viu que ela pensava que o milagre era o casamento, ela nem imaginava que a gente ia ter essa história, né, de milagre na vida do Adriano, que em tempo a gente vai contar aqui. Mas a gente convidou a Simone, e Simone, queria, com tanta igreja legal em São Paulo, conta pra gente por que você veio parar na nossa igreja e que finalmente veio e juntou com outra igreja e nós seremos uma terceira ainda. Bom, a história é Deus, né? Porque Ele que escolheu. A gente estava passando por um processo. Na verdade, quem nos trouxe aqui foi um casal de amigos, a Sônia e o Alexandre. E nós éramos de outra igreja. E o João, meu filho mais velho, estava em plena adolescência e desencantou com a igreja. Não queria saber. E aquela aflição de mãe, né? O que eu faço agora? E aí comecei a buscar igrejas para ele ter um espaço que ele se gostasse, no fim, né? E se encontrasse. E nesse processo, a Sônia me convidou. Quando eu estava começando a igreja, era 2019, março, maio. E aí eu fui sozinha primeiro, né? Que a Sônia falou: Simone, a igreja são 10 pessoas. Não tem atrativo para as crianças lá. O João com 13, o Bernardo com 10. Mas eu falei: não, tudo bem, eu vou para conhecer. Gostei, fui mais uns 3 domingos seguidos. Aí, um belo domingo, eu falei para os meninos: vamos conhecer uma igreja nova? E aí a Sônia ainda falou assim: Simone, não tem nada lá. Eu falei: não, eu vou levar os meninos, né? Não estou fazendo nada. E levei os meninos para conhecer a igreja.
Era ali no Ipiranga ainda, né? Também continuava com 10 pessoas, não tinha. Adolescente era o Deco e o Tiago, e só. E ficamos lá. Na volta para casa, eu sempre gosto de perguntar o que eles acharam, e eles. Vocês prestaram atenção na mensagem? Não. Nunca tem. Nunca prestando Lá em casa atenção, também, nunca né? sabe o que é. O Deco fala assim, é Jesus, falou de Jesus. Não, falou de Deus. Exato, é. Aí eu nem perguntei na mensagem. Falei, não, você gostou da igreja? Aí ele, mamãe, os dois, o Bernardo com 10 anos e o João, mamãe, a melhor igreja da vida. Eu falei, oi, como assim? Ficaram lá sentados, não tinha... E assim ficamos. Começamos a frequentar. Então eu falo que foi Deus mesmo, porque a gente, humanamente, falava, não, eles não vão gostar, não tem nada, nem adolescente tem, não tem nada, estrutura nenhuma. E no fim da história, né, o começo da história, que nesse processo, o Maurício aceitou Jesus, o João e o Bernardo, e eu trouxe hoje, já contei essa história, mas hoje eu trouxe as fotos dos 3 batismos. O João e o Maurício se batizaram no mesmo dia. Foi uma alegria, surpresa para mim. Legal demais, né? Maurício, você vê que o Maurício é silencioso? Vocês não imaginam o quanto. Ele nem contou para Simone que ia batizar. Exato. Sabe quem contou? Foi o Júnior. Tá vendo? Eu, bocudo, fui lá e contei. Né? Pois é, estragou a surpresa. E o Bernardo, 2 anos seguintes, 2022, também se batizou. Então, é uma alegria, né? E um milagre. Glória a Deus, glória a Deus. Simone, é bom demais ter você aqui com a gente. As fotos estão ali, a gente vai colocar lá na caixa. Essa história que é nossa, viu, gente? Quando a gente coloca uma coisa ali, é um marco da nossa história com Deus, do que Deus fez na nossa vida. Aquela caixa está cheia de lembranças, memórias do que Deus fez na nossa vida. E a gente, nessas próximas semanas, a gente vai continuar sempre chamando alguém aqui que vai fazer o que a Simone está fazendo. Conta uma história e coloca alguma coisa ali, tá bom? Mas hoje, para trazer a nossa reflexão da nossa história, a gente vai falar de uma história conhecida. Uma história conhecida que alguns acham que a história não é tão legal assim. Mas está na Bíblia. E assim, sabe aquelas histórias que você de vez em quando ouve, que você fala assim, essa história está meio, sei lá, não entendi direito. Tem uns negócios, uns lances aqui nessa história que estão me incomodando, ou que, sei lá, preciso perguntar para alguém. Essa é uma dessas histórias que alguém acha que Jesus foi bom demais. Ele é muito bom, ele foi bom porque ele foi bom por uma pessoa que não teve muita iniciativa e não tem nada de fé. Principalmente agora que a gente anda numa caminhada que as pessoas consideram que precisa ter fé para você ter as coisas. Se você não tiver fé, você não alcança. E aí a gente entra nesse caminho onde a necessidade é de explicar sempre esse processo de fé. Então, Jesus gastou bastante poder com alguém que não acreditava nele, que nem conhecia nem sabia quem ele era. É isso que está nesse texto. E a gente vai fazer uma leitura. A leitura que a gente vai fazer é no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 5. Paulinho, fala pra gente o seguinte, o que é importante, alguém que nunca leu o Evangelho de João, ou alguém que está lendo a Bíblia, o que é importante saber sobre o Evangelho de João? Boa noite para aqueles que eu ainda não cumprimentei, mas o Evangelho de João, ele é um livro muito especial. Primeiro porque ele descreve para nós, ali, uma revelação de Deus de quem é Jesus. E ele vai mostrando passo a passo, logo no início, falando que ele é o verbo de Deus, Logos. E ele começa a mostrar para nós que o nosso Deus, que Jesus ele é eterno, né? A encarnação de Deus que habitou no nosso meio. E ele vai descrevendo tudo isso que traz subsídios para que a nossa fé cresça, para que o nosso coração e a nossa mente fique nele, né? E lembrar que João ele era um dos discípulos mais queridos, né? E próximos de Jesus. Então, é um livro muito especial que vale a pena ler e reler e aprender. Legal. Eu vou ler então o capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes e inválidos, cegos, coxos, paralíticos
esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achava ali, estando paralítico, havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque, depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre um outro entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Porém era sábado quando esse milagre foi realizado. Por isso os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado: você não pode trabalhar no sábado. Pela lei não é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pega a sua maca e ande. Gente, falar aqui um pouquinho para vocês de Betesda. Betesda é um lugar, né? Um tanque. E eu fiquei impressionado quando eu estava lendo que é uma coisa grande, parece um campo de futebol. É um tanque que tem 110 metros de comprimento, 40 metros de largura. Parece de fato, né, um campo de futebol. E olha, os lugares mais profundos desse tanque são 23 metros de profundidade. Eu fiquei impressionado com isso. E eu fui olhar as fotos de lá, né? Tem escavações de lá e muitos detalhes. Mas esse lugar é um ponto de referência. Um ponto de referência para aquele tempo, esse lugar é um lugar de gente doente. Um lugar de gente que está sofrendo. E esse lugar, então, fazendo um paralelo para cá, pode ser um lugar perto da sua casa. Betesda pode ser um lugar perto da sua casa. Betesda, para nós aqui, pode ser esse lugar que amontou a gente. Amontou a gente sem esperança, amontou a gente que está perdida, amontou a gente que está sem referência. Montou a gente que nem amontou a Avenida das Águas Espraiadas. Ou a Avenida Roberto Marinho. Amontou a gente igual esse viaduto aqui do lado. Amontou a gente igual alguma outra praça que você conhece. Amontou a gente que está sem esperança, gente que está perdida, gente que está sem referência. Esse era esse lugar, esse monte de gente que está desfigurada pela falta de esperança. Um monte de gente que está cansado, gente que está angustiado. E isso pode ser o Hospital das Clínicas. Isso pode ser o PS lá perto da sua casa. A UBS que você já esteve. Isso pode ser o lugar onde pessoas que estão feridas se encontram. Isso, então, pode ser o bar do Zé. Gente chateada que vai lá para tomar uma. Hoje de manhã eu estava pregando essa mensagem na igreja que nós estamos plantando ali em Interlagos, na cidade Dutra. E na hora que eu estava pregando essa mensagem, na hora que eu estava fazendo essa introdução, a gente está fazendo o culto dentro de um café, lá em Interlagos. E na hora que eu estava pregando, um cara entrou: eu dou uma pinga? E pediu, daí o pessoal olhou e falou: não, aqui é um café e a gente está fazendo um culto. Ele falou: desculpa, fez sinal da cruz e saiu. Assim, meio encolhido, um sinal meio... Sabe aquela coisa encolhida? Por quê? É gente que está no domingo de manhã buscando esperança numa bebida, numa droga, num negócio, numa coisa que tira ele da angústia que ele está de viver. Gente que vai para esse lugar, que vai procurar um milagre, que acredita que pode acontecer a qualquer momento. E aquilo que acontecia naquele lugar. Então, nas Bíblias, né, essa Bíblia que eu estou aqui, alguém vai pensar: por que não leu nessa? Gente, eu estou com o óculos certinho agora, viu? Eu não li nessa, não é porque a letra é pequena. Eu não li nessa porque ela está escrito assim: extremamente fiel aos originais. O que acontece quando está extremamente fiel aos originais? Ela pode, na hora que eu abri, eu pensei, ela pode ter omitido essa parte que move as águas. Por quê? Porque na tua Bíblia, se você tem uma NVT, uma NVI, uma Almeida, ela está entre colchetes, que aí significa que esse texto não está em todos os lugares. Não está em todos os originais. Então, em todas as cópias. E aí, o que acontece? Que de tempos em tempos, eles falavam que o anjo mexia a água e se alguém entrasse, ele era curado. Mas é que embaixo desse lugar, como que tem um lugar que tem água o tempo todo? É uma fonte. Essa fonte, de vez em quando, soltava bolha. Quando soltava bolha, o pessoal falava: um anjo! E puf, alguém tinha que entrar. Então, a gente não tem... A intenção do texto não é explicar se isso é verdade ou não. Tem gente que agarra e fala: se está escrito é verdade. Não, tem coisa que não é verdade que está escrito aqui. Né? A Bíblia fala do mentiroso. Ela fala do diabo. Fala do diabo aqui. Que o diabo disse, que o mal fez, que o falso profeta fala. A gente sabe que está aqui. Então, a gente não é só porque está aqui é verdade. Mas porque está aqui, a gente não sabe se é ou não. Pode ser que. Então, agarra isso. Pode ser que, quando a água mexia, alguém de fato era curado. Pode ser que.
Agora tem também aqui uma outra coisa que pode ser que a bolha subia, e quando a bolha subia, era só a bolha subindo. Né? E era só o sinal ali e não era nada. Uma lenda. E as pessoas tinham a ansiedade de ver a cura acontecendo. Então, para esse lugar de Betesda, então imagina esse lugar de gente ferida. E o texto descreve, então é um lugar de muita gente. Gente, quando tem muita gente, tem cheiro, não tem? Então, se você fosse nessa época para Betesda, não beba dessa água. Você vai pegar Covid, né? Você vai pegar alguma doença lá. Imagina isso, né? Lugar de gente, lugar lotado, lugar que tem cheiro, enfermaria superlotada, lugar onde tem crianças abandonadas, lugar, né, da UBS, o pronto-socorro. Imagina esse lugar, você vai ver Betesda, esse lugar que tem gente gemendo. Esse lugar que tem gente gemendo, esse lugar que tem lugar triste, que você não quer entrar lá, e se você entrar lá, toma cuidado para não ficar impressionado, que as histórias não toquem você demais, para você ficar movido por essa história, ou você não ser contaminado mesmo. Lugar desfigurado, lugar de gente desfigurada pela dor e pela esperança. Paulinho e Simone, vocês já estiveram em um lugar assim, que tem gente sem esperança? Onde as pessoas que não têm esperança estão? Já viram isso? Já estiveram em um lugar assim? Eu já. E é a história que eu vou contar aqui, dar um testemunho, que está misturada com o meu começo na igreja, com o começo da igreja. Eu lembro que eu devia estar 2 meses frequentando a igreja e numa oração, um dia lá, o Júnior falou assim, alguém tem um pedido de oração? E eu falei, tenho. E era sobre uma amiga minha, mãe de uma amiga minha, que estava com um câncer terminal. E eu falei, pedi para orar. Naquela semana, ela ia passar por um procedimento e a gente não sabia nem o que ia dar, né? E aí o Júnior orou por ela. E depois, na hora de ir embora, o Júnior me chamou de canto e falou assim, Simone, eu posso visitá-la se você quiser, vamos lá orar, né? Eu já achei super estranho, né? Falei, nossa, mal cheguei, ele quer ir lá na casa da minha amiga, né? Mas agradeci e fui embora para casa. Só que aí eu fui pensando, mal sabe ele, que ela era ateia e que ela morava em Campinas, não era aqui do lado, em São Paulo. E que eu teria que ainda falar com ela se ela ia gostar, né? Da oração do Júnior lá. E aí fui com isso na cabeça e uns dias depois eu falei com a filha dela, ela concordou, falou, não, pode, ótimo, não tem problema, pode vir aqui e tal. Isso era, acho que maio, talvez, junho, e demorou um pouquinho. Quando foi em julho, ela foi internada, já estava os últimos dias mesmo, os médicos já tinham falado que não ia passar de 2, 3 dias. E aquilo me deu uma agonia. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Mas é uma coisa assim sobrenatural mesmo. Eu não conseguia ficar quieta. Peguei o carro e fui para o hospital. Eu falei, eu preciso falar com ela. Ela precisa falar com o Júnior. O Júnior precisa levar a palavra para ela. E fui para o hospital. Ela era uma pessoa cheia de vida e muitos amigos. Pensa, muitos amigos. Quando eu cheguei no hospital, na porta, assim, do hospital, parecia uma festa, cheio de gente. Tem umas 20 pessoas. E ela, como estava num estado, né, complicado, os médicos deixavam ela subir e descer livremente. E naquele dia eu falei, eu preciso falar com ela. Foi difícil, mas, enfim, Deus me deu a oportunidade e ela aceitou. Ela falou, não, pode trazer seu pastor aqui, não tem problema. Aí, nisso, todo mundo assim, como assim, né? Ela é ateia, Simone, você tá doida de fazer essa proposta, né? Mas fiz e deu certo. Aí, no dia seguinte, fui eu e o Júnior e a dona Eunice, a mãe dele. No hospital primeiro, é verdade, a sua mãe não estava junto, era o Maurício que estava, é verdade. E nós fomos, aí não sei se você lembra, Júnior, estava aquela multidão embaixo, parecia uma festa, só faltava pizza, né? E aí ela na cadeira de rodas, e aquele monte de gente ao redor. E o Júnior, a gente começou a falar com ela. Quando eu me dei conta, só estava o Júnior, eu e ela. As pessoas fizeram assim, um clarão, para o Júnior ter a oportunidade de falar ali 5, 10 minutos com ela, né, Júnior?
E aí ela teve alta 2 dias depois. Foi para casa. Teve uma melhora súbita. E aí a gente falou, não, precisamos fazer mais, né, Júnior? Só que aí o Júnior tinha viagem, tinha congresso, e nesse tempo demorou 3 meses para o Júnior conseguir ir à casa dela e apresentar Jesus. E foi um dia lindo, gente. Foi uma noite. Aí sim a dona Eunice estava com a gente. Ela não conseguia mais falar. Aí ela só conseguia apertar a mão do Júnior. E nossa, não sei descrever, de tão lindo que foi. Dona Eunice cantou um hino e aquele quarto ficou cheio, sabe? Cheio de amor. E na volta para casa, a gente estava no carro e era um misto assim de emoção. Vontade de chorar, vontade de cantar, e era um silêncio no carro. Só tinha música tocando, que eu lembro até que era do Paulo Nazaré, uma delas que tocou lá, Pulmões. E, lógico, humanamente, claro que veio um pensamento automático na minha mente, né? Ah, será que ela aceitou mesmo Jesus? Será que não foi inconsciente que ela apertou a mão do Júnior, né? Fraquinha, do jeito que nós somos, né? E eu estava digitando para uma amiga minha, contando isso, que ela tinha aceitado e descrevendo ali. E eu escrevi assim para ela: hoje teve festa no céu. Amém. Eu acabei de digitar, o Júnior virou para trás e falou a mesma frase: hoje teve festa no céu. Eu falei, vai, Simone. Era a confirmação que você queria, que você precisava, que era para mim, né, essa confirmação. E comecei a chorar lá atrás, porque o Júnior falou a frase no mesmo segundo que eu tinha acabado de digitar. Então, foi um momento maravilhoso. Pois é, ela foi a primeira pessoa que aceitou Jesus na nossa igreja e faleceu 2 ou 3 dias depois. E quando ela estava orando, eu estava segurando a mão dela e falei de Jesus para ela e falei assim, se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Porque o que aconteceu foi que ela pediu, depois a gente ter aquela conversa no hospital, ela pediu que eu voltasse lá. E ela falava para a filha dela o tempo todo, estou esperando o pastor vir. O pastor vai vir falar comigo. E ela esperou, e 2 dias depois ela morreu. Ela morreu horas antes de morrer, ela aceitou Jesus. Ela estava esperando para fazer isso. E quando eu segurei na mão dela, e eu falei, apresentei o plano da salvação, eu falei que pessoas assim, que estão no momento dela, já sabem que o fim está muito perto, e viver uma vida longe de Deus. A gente tinha a discussão, a conversa lá no hospital tinha sido muito filosófica e muito profunda. Ela fez a argumentação filosófica altíssima, uma coisa desafiante, das conversas mais desafiantes que eu tive. Na hora que eu segurei na mão dela e eu falei, se você está reconhecendo agora Jesus como teu Senhor e Salvador, aperta a minha mão. Ela usou toda a força, a energia que não tinha. Juntou a outra mão dela, que estava separada, colocou as 2 mãos na minha, segurou forte assim, abriu os olhos e tentou levantar, para me garantir que era um sim que ela estava dizendo. Então foi muito poderoso esse momento que nós tivemos com a Beth. Paulinho, você teve em algum lugar assim? Eu tive o privilégio, né, de trabalhar um tempo no Hospital das Clínicas, né? E lá, logo quando iniciei, eu trabalhei no pronto-socorro, mas poucos meses, e já fui logo para a UTI. E na UTI do Hospital das Clínicas, onde eu trabalhava, no Instituto Central, eu trabalhei próximo da medicina experimental. Então, faziam ali algumas cirurgias que eram realmente de estudo, né? Então, coisas assim que dificilmente você vai ver em algum outro hospital. E o Hospital das Clínicas recebia casos críticos, né? Então, vinha por via aérea, terrestre, né? Então, assim, praticamente era assim, a única esperança. Então, quando era um caso muito difícil, ia para lá. Então, às vezes nós pegávamos o plantão e ficávamos responsáveis por 2 ou 3 pessoas, e tinha uma ala que era uma ala também assim restritiva, né? Então, tinha o isolamento. Então, nós ficávamos ali no isolamento. Então, entrava no isolamento pela manhã e você só saía no final
no final da tarde, e para não, justamente para você não ter aquele trânsito, né, de externo e interno do isolamento. E tive sim, né, essa oportunidade. Eu falo oportunidade porque, mesmo sabendo que algumas pessoas ali estavam em coma induzido e algumas em coma mesmo, eu sempre, quando eu ia fazer uma medicação, eu estava ali, eu ficava falando, né? Eu ficava falando, as pessoas até brincavam comigo, alguns amigos falavam: que é isso? Você fica falando lá dentro, ninguém está te ouvindo, ninguém está conversando com você, mas eu estava falando sobre a questão de Jesus, né? E a importância dessa pessoa ter Jesus. E eu tive algumas oportunidades, por exemplo, de pegar alguns pacientes que recebiam uma sigla do grupo médico, uma sigla que eu não vou falar aqui, mas era uma sigla que dizia para nós, da área da enfermagem, o seguinte: se esse paciente parar, você não faz nada. Você não pode dar medicamento, você não pode fazer nada. E às vezes tinha paciente que estava lúcido e falando, e tinha essa sigla. Então eu já tive a oportunidade de segurar a mão de uma senhora que ela olhou para mim e ela falou para mim: eu estou indo. E eu segurei na mão dela e vi a luz da vida saindo dos olhos dela, né? Então isso não algumas vezes, mas muitas vezes. E esse texto, para mim, ele é forte, de Betesda, porque ele mostra isso. Jesus saindo do templo, da religião, do local, e indo até quem está precisando. E ele vai naquele lugar, no momento onde que as pessoas, elas não têm essa condição de ir, né? De tomar alguma atitude e tomar ali. Mas a oportunidade de estar ali com ela e poder falar de Jesus é como se Cristo estivesse ali, né, falando para ela, se ela queria ser curada. E isso é muito especial. Legal. Bom, gente, no final a gente entrou para esse campo aqui que tá característico da saúde, porque o texto fala disso, né? Mas no fim, né, é isso. Não importa se é Betesda, né, se é o tanque, se é o bar do Zé, como eu falei, ou se é aqui, essa igreja. Ele está andando no meio das pessoas que sofrem. Ele está olhando para o nosso sofrimento. Só de saber que Jesus está aqui já vale a pena. Só de saber que tem algumas multidões que ele deixou em algum lugar que ele não foi, porque ele não ficou com a multidão mais higiênica, digamos. Porque tinha outros grupos lá, o pessoal estava fazendo peregrinação, tinha outras festas que ele podia ir. E aqui ele não foi com a multidão, aqui, pela descrição, talvez ele estava só com João. Se ele tivesse mais alguém, talvez João, né, Pedro, Tiago e João. Mas não tinha, os discípulos não estavam juntos e não estava um grupo grande, ele estava sozinho, provavelmente. Ele mais um, ou ele mais 3. Então, pensa nisso, né? Ele está andando, ele está no meio, ele está vendo, ele conhece a gente, ele conhece nosso coração. Os peregrinos que estavam lá em Jerusalém talvez soubessem que Deus estava em um lugar, não teriam ficado lá na hospedagem, teriam ido até lá. Porque é um lugar onde a aflição acontece. Isaías 63, 9 diz que ele está no meio daqueles que estão aflitos, ele está andando entre os aflitos. Então imagine Jesus ali. Mas eu queria que você deslocasse um pouco essa lógica de pensar que Jesus está ali por causa do aflito e pensando que o aflito é o deficiente de Jerusalém. Eu queria que a gente deslocasse isso e colocasse a gente nessa história. Que você se coloque nessa história. Que você pense que você está dentro dessa história. Né? Quem é você nessa história? Porque é mais fácil a gente estar na história de Marta e Maria. Você é Marta, Maria, as duas são limpinhas, né? Tudo bem. Agora, quando o teu rosto, quando o teu nome, quando você está no outro, que não é tão asséptico assim, que não está tão em ordem assim, é diferente. Então eu quero que você pense que esse deficiente tem nome, esse deficiente tem rosto, o meu e o teu. O meu e o teu. Gente, diferente do Rubinho, eu não falo quando tem que passar. Se vocês não sacarem, eu vou me perdendo aqui. Eu estou vendo agora que... né? Então, é isso. Aí. Pensa que é você. O texto do versículo 5 está dizendo assim: um dos que estavam ali, paralítico, fazia 38 anos. Então pensa nisso. Colocando você na cena. Te coloca na cena, complete aí, ó, pensando
Um dos que estava ali era teu nome, estava com raiva. Há quantos anos? 43 anos. O Vini fez 43 anos, né, Vini? 43 anos. Se for o nome do Vini, o Vini está ali com... Aí, no pontinhos, ele vai ficar, né, guarda para o coração dele ali. 43 anos, não sei. Quantos anos? 10 anos, 3 anos, 5 anos? Quanto tempo um sentimento carregado aí no seu coração? Quanto tempo a falta de esperança presente na sua vida? Quanto tempo a falta de fé presente na sua vida a respeito de uma coisa? Quanto tempo a falta de perdão? Quanto tempo é a angústia presente na sua vida? Quanto tempo estava ali naquilo que representa Betesda para você hoje? E como é interessante pensar nisso, né? Pensar nesse que a gente está sempre querendo estar nesse lugar das pessoas mais que estão mais em ordem. Quando a gente olha para uma pessoa que está faltando alguma coisa, é mais difícil da gente se colocar no lugar. Mas pensa que é o teu rosto, pensa que é você que está ali. E Jesus está andando por ali. Está andando naquele meio ali. Mas aí pensar mais no que mais, do que exatamente eu pareço com esse cara. A gente parece com ele na nossa falta de esperança. Sobre algum assunto. Eu não sei qual é. Só falta de esperança sobre o meu negócio. Falta de esperança sobre a minha profissão. Falta de esperança sobre a minha vida. Falta de esperança sobre a minha família. Falta de esperança sobre o meu futuro. Impureza. Porque o oposto de santidade é impureza ou profanação. Meu jeito profano de viver. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Mateus 5,48 diz: sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é. Então, como que a gente consegue ser santo? A gente não vai conseguir, não vai dar conta. A gente é parecido com esse homem. Agora pensar na condição interna e externa. Essa condição de impureza e pureza, que a gente vai ficar sempre olhando para essas duas coisas. Condição em ordem externa. Você pode estar em ordem, nós estamos em ordem aqui. Né? Todo mundo arrumado, vestido, olhando para cá. O que está em desordem dentro? Então, pensando na foto, né, da nossa história, assim, tira uma foto agora, a gente está vendo uma coisa, mas o que está dentro, que a gente não consegue ver, e que Jesus veio para resolver o que está dentro, porque o que está fora, ele resolve por um instante, esse homem depois voltou a morrer, ele quer resolver para a eternidade, de uma vez por todas, lá dentro. E a condição desse homem ele era tirado completamente da vida social da cidade, da vida produtiva da cidade, completamente tirado da possibilidade de viver um matrimônio, ele era completamente tirado da vida religiosa. Ele era um religioso, esse cara é um religioso. Só continuar lendo o texto você vai entender porque é um religioso, porque assim que foi curado foi logo para o templo. É religioso, não fosse religioso ia logo para casa, né? Vou abraçar minha família. Então, ele tirado da religião, porque homem amputado não podia entrar no templo. Mulher amputada, ou mulher deficiente, ou homem deficiente, não tinha lugar no templo. O lugar do templo, lá no pátio das mulheres, era um outro jeito de viver, mas os homens, o espaço do templo era preservado para o homem, uma cultura masculina de adoração. Os homens com um problema de pele também não podiam. Então você tinha que ser perfeito para entrar naquele espaço, para estar naquele espaço. E essa figura de santidade, para esse homem, era completamente inexistente. E a hora que Jesus chega lá, então, chega lá, ele chega perto desse homem. Do mesmo jeito que ele chega perto da gente, ele anda por Betesda, ele anda nessa igreja. Ele anda aqui, está andando aqui agora. Ele anda aqui, presente, olhando para nós, lidando com as nossas limitações, lidando com aquilo, né, que nos deixa preso, limitado, que a gente não sai do lugar, aquilo que aparentemente não tem solução. Ele está olhando para a gente, aquilo que faz a gente estar impotente. Aquela angústia que nos deixa impotente, aquilo que a gente fala, não, para isso não tem cura. A nossa condição espiritual, onde a gente parece que não vê solução, a nossa única esperança é o que Deus fará por nós, a partir do que Cristo já fez por nós. Mas aqui a gente vai perceber que tem um processo que é nosso também. Então o homem no tanque de Betesda representa Jesus invadindo o lugar onde é a enfermaria, e ele está na tua enfermaria agora, hoje, na tua enfermaria. Ele está na minha enfermaria. Ele está andando no meio ali, olhando para a gente.
Ele está olhando para nós, ele está tratando de pessoas machucadas, pessoas impuras, pessoas sem esperança, pessoas que são imperfeitas. Ele está olhando para isso, ele está olhando para nós. Esse homem não tem esperança nenhuma. Aliás, esse homem nem conhece Jesus. Esse homem não sabe nada de Jesus. O texto mostra que ele não sabe nem quem foi que curou ele. Quem foi? Não sei. Só sei que eu estou curado. Só sei que um cara mandou pegar a maca e sair andando e eu fiz isso. Ele nem sabia quem era Jesus. E ele tem essa experiência. Agora, olha o que Paulo diz que Jesus fez por mim e por você. Falando que nós estamos, na verdade, não é, eu estou descrevendo a gente como esse cara, mas eu devia conseguir, mas não consigo, descrever o que Paulo fala. Porque Paulo fala o seguinte: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou em Cristo. Ele nos perdoou as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele as removeu, pregando-as na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um sacrifício, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Segundo o texto de Paulo, ele está realizando a obra, porque morto não faz nada. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. É isso, é esse homem impotente. Não consegue nem enrolar para entrar numa água que supostamente pode curar ele. E quem já teve doente o suficiente, se você já teve doente o suficiente, você sabe que se falar que beber a água daquela fonte você bebe, que andar a pé daqui no Manaus, andar milhares de quilômetros, você vai. E se você não foi suficiente isso, se você teve um filho doente, uma filha doente, uma pessoa que você ama terrivelmente doente, você vai ter esse sentimento da Simone com a amiga dela. Eu preciso levar um amigo meu lá. Ela precisa ouvir uma coisa: se você teve alguém na sua família terrivelmente doente, você fez de tudo por ele e por ela. Eu já tive gente doente na minha família. Tem que andar a pé, eu vou. O que eu posso fazer no lugar? Que promessa eu posso pagar para fazer no lugar? Esse homem é isso. Se você não chegou nesse ponto de desesperar, a ponto de eu não vou para casa nem tomar banho, né, Rízia? Não vou sair daqui desse hospital. Vai que eu saio e o próximo plantão não deixa eu entrar. Eu não vou sair daqui. Vou me amarrar nessa cama, nem que arrumou briga. Nossa, essa mulher é terrível. E o Adriano nem sabia de nada. Dormindo. Né? Então, essa condição, essa situação nossa de impotência, paralisado, mortos, espiritualmente mortos, é isso que o texto fala de nós. Morto não faz nada. E Jesus, o que ele pode fazer em morto? Ele ressuscita morto. Por que a gente fala do batismo, a importância do morto? Ser batizado, eu e você, mortos em nossos pecados, somos batizados. Ele dá vida para aquele que é batizado. A referência, né, para aquele que é batizado não é dar vida para aquele que é batizado, mas o batismo significa que ele vivifica. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, então estava mortos. Então, quando a gente batiza alguém, a gente fala: declaro você morto para a velha vida e ressurreto para a nova vida em Cristo. Isso aqui é a representação do que Jesus é para nós. É o que ele fez por nós. É o que ele faz por nós. Perdoa, cancela a dívida, remove registro, extingue as regras, conquista a vitória e mostra isso para todo mundo. É isso que ele faz. É isso que ele estava fazendo. Então, quem faz e quem age é ele. Quem está preso não faz nada. Preso naquele corpo não faz nada. É ele que faz. Então, Paulinho e Simone, vocês já viram alguém que compreendeu essa mensagem, que Jesus perdoa os nossos pecados? Você acha que tem... Dá um spoiler, tem mais gente aqui que já viu, né? Mas tem mais gente aqui que já viveu isso. Mas alguma história que vocês queiram contar, né? Considerando que o nosso tempo está no limite ali? Rapidinho. A minha história. Eu estava perdida. Eu não sabia de nada. E eu lembro quando eu me converti, bem novinha mesmo, não sabia nada ainda. Eu conversando com uma amiga minha ex-cunhada, e madrugada dentro, porque aí eu estava com uma sede de saber, de aprender, mas eu não sabia nada, não tinha nem repertório para conversar com ela, falar a verdade, né? E aí, na conversa, eu lembro que eu falei assim para ela, eu não sei de nada, mas eu só quero espalhar essa alegria que eu estou aqui dentro, que eu não sei nem descrever, quero que outras pessoas sintam. É isso que eu quero. Eu não sei falar com as pessoas, eu não vou saber falar, mas eu quero que elas sintam. Minha agonia era essa, que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo, que eu queria que todo mundo sentisse aquela coisa, alegria dentro de mim. E foi isso que, sem querer, numa conversa com a Beth, acho que 1 ano e meio antes de tudo acontecer,
Eu fui na casa dela, no almoço, e eu fiquei, acho que umas 2 horas conversando com ela na lavanderia sobre essa alegria, porque ela era ateia e ela perguntou para mim, porque ela era muito inteligente, muito questionadora, tinha muito conhecimento. E ela falou assim: eu tenho uma amiga que é evangélica e eu sempre pergunto para ela que eu queria sentir isso. O que é isso que você sente? Mas eu não sinto. Eu não tenho esperança. Então ela era uma pessoa que não tinha esperança, porque ela falava: eu acho lindo isso que você está me contando, essa sensação que você tem, mas eu não sinto. Eu não tenho essa esperança. Então, eu vivi isso. Viu isso e contou isso para os outros, né? O meu pai, né? O meu pai era do centro espírita, aliás, do Umbanda, né? E ele fazia de tudo para os meus irmãos não irem para a igreja, para a igrejinha, né? Que ele falava que ficava no morro lá de Diadema, né? Aí um dia o pastor era o Peter Uhu, e o pastor Peter foi em casa e ele viu, né? Aquele alemão alto, né? Aí chegou: você tá aqui, o que você tá fazendo aqui? Vem aqui tomar uma quentinha. Né? O pastor até achou que era para tomar um café. Quando chegou lá, o meu pai abriu lá e já pegou a pinga e já pegou tudo lá. Aí ele, vermelho, não, né? Mas ali foi um momento em que eles conversaram. E algo muito diferente aconteceu. E o meu pai, ele aceitou a Cristo, cara. Ele aceitou a Cristo e foi assim tão emblemático para a família, porque daqueles radical, sabe? Tipo, parou de beber, fumava charuto, gastava o dinheiro dele na rua, e a coisa mudou completamente, né? Então, assim, como Deus mudou a história da minha família, assim, foi algo, assim, tremendo. Que, assim, conhecendo e vendo meu pai, eu poderia falar assim: não, imagina, meu pai, né? Agora você olhar assim e ver e falar assim: puxa, é verdade. Ele foi transformado por Jesus. Legal, glória a Deus. A gente tem muitas experiências de fim. Provavelmente você tem as suas histórias de fim ou de quase fim e de você perceber que em dado momento Jesus chega. A Bíblia mostra isso muitas vezes. Experiência que você acha: acabou, não tem mais jeito. Terminou. E a gente percebe nessas histórias que vinha uma história muito maior logo depois. Então, nesse ponto de falta de esperança, 38 anos sem esperança, 38 anos achando que não tem jeito, 38 anos pensando: talvez eu entre nessa água, 38 anos sem pensar, eu não sei quantos anos, sobre algum tema, algum assunto, você carrega essa falta de esperança. X tempo sem esperança. E aqui a história da Bíblia mostra que é diferente. Quando a gente olha para isso, essa falta de esperança, a gente vai ver isso na vida, quando os anjos chegam na porta de Ló. Sodoma e Gomorra estavam sendo para destruir, os anjos vão lá na porta dele para resolver. Quando Jonas está para morrer, porque Jonas é jogado no mar, Jonas está para morrer, então tem uma outra história que começa ali. Tem toda uma história que começa quando Jonas está para morrer. Quando a gente olha para a Bíblia, né, vai vendo que tem muita coisa que Deus faz quando os nossos esforços já não tem mais jeito. Quando a gente já não dá mais conta. E olha que coisa impressionante nesse texto. Quando a gente volta para o deficiente de Jerusalém, a gente vai olhar para uma coisa impressionante aqui. No versículo 6 e 7, olha o que acontece. Quando Jesus pergunta, né? Quando viu o homem, Jesus, quando viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou: você gostaria de ser curado? Ele disse: eu não posso. Resposta errada. Resposta errada: você quer ser curado? É a pergunta para mim e para você. Você quer renovar sua esperança? Você quer voltar a ter fé? Você quer resolver seu problema? Você quer renovar sua energia? Você quer ter poder? Você quer ter força? Você quer sair dessa? Você quer parar de fazer isso? Eu não posso. Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. A pergunta não é essa. A pergunta é se você quer. E quando você quer, a resposta é sim ou não. Essa aqui, a resposta era um jeito de dizer não. Parece um jeito de dizer não. Então, quando a gente está olhando para isso, a gente está vendo essa situação, a pergunta é: você quer isso? Ele tem pena de si mesmo e dá uma resposta que parece que não é resposta.
Mas olha que interessante que Deus age mesmo assim. Até quando você responde a resposta que não era para responder, Deus age. Até quando você responde a resposta que não era para responder, Deus age. Porque olha que Jesus age assim, Simone, olha que impressionante. Ele faz como não deu bola, nem deu bola. Você quer ser curado, você gostaria de ser curado? Ele fala, que toda hora que eu quero, eu não tenho ninguém para enfrentar. Levanta, pega a sua maca e anda. Sabe quando o João fala, você pergunta um negócio para o João, fala uma outra coisa, você responde assim, como se nem ouvisse? Parece uma resposta de mãe, uma resposta de pai. Eu nem te ouvi, eu nem levei em consideração o que você está falando, porque se eu levasse em consideração o que você está falando, você não ganhava. Porque se eu considerasse, você ficava de castigo aí mais 38 anos. Mas como eu não vou levar em consideração a resposta errada que você está dando, levanta, pega a sua maca e anda. Ele não leva em consideração essa resposta, porque essa resposta é uma resposta que demonstra tremenda falta de fé. E alguns de nós aqui não estão só com falta de esperança, também estão com falta de fé. Também chega num ponto de desesperança que desconstrói não só a esperança, desconstrói a fé. Acaba com a vida. Vira um amargo, um angustiado, uma pessoa que é difícil de ficar junto. Então o deficiente é esse, que está desse jeito. E que diz não consigo quando era para dizer eu consigo. E aí o que Deus fala para ele? Que Jesus fala para ele, levanta, pega a sua maca e anda. Imediatamente o cara levantou, pegou a maca e saiu andando. E aí lógico, os religiosos falam, é sábado hoje, você está trabalhando, carregando a sua maca. Gente, tem milagre que o pessoal estranha. Tem mudança que você vai ter, que o pessoal vai estranhar. Tem mudança que você precisa agarrar e fazer. E as pessoas vão estranhar essa mudança. Tem coisa... Mas é o jeito... Eu era assim. Diga isso. Eu era assim. Eu não sou mais assim. Eu mudei. Em nome de Jesus eu mudei. Eu não falo mais desse jeito. Eu não vivo mais desse jeito. A mudança está em mim. Eu tenho uma nova história. Essa é a minha história para contar. Tem uma mudança que aconteceu aqui. Então a gente precisa fazer isso. Considerar que Ele quer que você viva a vida. Pega a sua maca e anda. Vai viver a vida. Pega a sua maca e anda. Uma coisa que Jesus não vai fazer para nós. Jesus perdoa os nossos pecados, cravou nosso escrito de dívida na cruz, Ele fez tudo isso. Mas Ele não pega a nossa maca e anda no nosso lugar. Então tem uns negócios na sua vida que significa destruição e pecado e morte que você tem que largar a mão. Tem um negócio que é teu. Tem um negócio que é meu. É minha parte nesse negócio, eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Levanta e anda. Jesus não vai andar no nosso lugar. Jesus não vai receber as pessoas aqui na recepção, não conta comigo. Jesus não vai cuidar das nossas crianças lá embaixo. Somos nós que vamos nos organizar e cuidar das nossas crianças. Jesus não vai operar o som, a tecnologia, a transmissão ali. Nós vamos ter que nos organizar e fazer isso. Tem coisas que Jesus não faz, tem coisas que nós fazemos. Levanta e vive a vida. Levanta e vai viver a vida. Não fica preso nesse negócio aí que está te destruindo, essa angústia, essa falta de esperança. E terminando, o texto acontece um segundo encontro de Jesus no mesmo texto. Olha só. Último versículo. Para que aí você pensa assim, mas essa mensagem eu já fui salvo. Eu já estava, já tive salvo, tá beleza, Já fiz essa oração que a Simone fez, essa oração que a Beth fez, a oração que o pai do Paulinho fez. Eu já fiz. Mas olha só que coisa. Em João capítulo 5, no versículo final aí. Então, no versículo 15, o homem saiu e foi dizer aos líderes judeus que ele tinha sido curado. Na hora que ele está lá no templo, Jesus encontra com o homem de novo, versículo 14. E disse a ele, escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O que é pior do que passar 38 anos deitado na beira de um tanque? Do que passar 20 anos morando na Avenida Roberto Marinho? O que é pior do que passar 15 anos, 10 anos sem esperança? O que é pior? O que pode ser pior? Para esse homem, o que seria pior? Pior para esse homem aqui, o pior para ele, é viver como um mendigo não sendo mais. É viver como um deficiente não sendo mais. É viver naquele ambiente não precisando mais estar lá. É viver como um necessitado não sendo mais necessitado. É viver como quem não tem esperança tendo esperança. Você sabe que em Jesus nós temos esperança. Por que tem que pegar, levantar e andar? É isso. Quem levanta e anda, não volta.
e não fica deitado. Então levanta, sai dessa, sai daí. E Jesus tem poder para te tirar desse lugar aí. Sai desse lugar. Avança, siga em frente. É isso que esse texto tem para nós, para mudar a nossa história de uma vez por todas. Vamos orar? Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado pela salvação que nós temos em Jesus. Obrigado porque o Senhor tem poder dispensado a nós. Obrigado porque a gente pode andar experimentando o teu poder. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus para andar na nossa enfermaria, para andar aqui entre nós, para olhar nos nossos olhos, não se importando com as nossas limitações, fazendo tudo para que a gente não deixe que essas circunstâncias que a vida traz prendam a gente, impeçam a gente de avançar, dando poder para a gente, mesmo quando a gente dá a resposta errada, quando a gente fala o que não devia falar, faz o que não devia fazer, o Senhor renova a nossa esperança e diz, vai viver a vida, levanta e anda, pega a sua maca, pega as suas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez isso na história desse homem, faz isso na nossa história, fez isso na minha história. A gente ouviu aqui as histórias pessoais. Se tivesse uma foto nossa, teria a foto do Senhor do nosso lado, nos dizendo, levanta e anda. Pega aquilo que te prende, aquilo que te impede e sai daqui. Não como quem está preso, mas como quem está livre. O Senhor nos ajuda a viver essa verdade. Em nome de Jesus. Amém.